Olá, gente. Bom, conforme programado, agora exatamente 19 horas, 19h01, para ser um pouquinho mais preciso. Então, nós vamos dar início ao nosso webinar, um webinar que nós desenvolvemos especificamente aí para o público de médicos e também outros profissionais da área da saúde, tanto para clínicas, que tenham clínicas e consultórios. É, Esse é um webinar que nós tivemos a intenção de fazer para ajudar um público que tem crescido bastante aqui na WSI e a gente percebe que nesse momento de quarentena você tem muita gente preocupada em como utilizar as oportunidades disponíveis na internet, visto as limitações que nós estamos tendo. Então a gente quer basicamente trazer aqui para vocês, contar um pouco do nosso conhecimento, da nossa experiência e falar um pouco quais deveriam ser o passo a passo para você que está hoje preocupado e está objetivando investir no marketing digital, na internet, para gerar mais negócios aí para sua clínica ou para o seu consultório. Bom, eu preparei uma agenda aqui para a gente, onde eu vou inicialmente falar bem rápido, uma apresentação minha da própria WSI. Daí nós entraremos falando do ecossistema digital, que ele é a base para a elaboração das nossas estratégias de marketing digital. A gente vai falar das principais táticas de marketing digital, eh, e também falaremos de cases de sucesso, que eu acho que é a parte mais interessante aqui do que eu trago para vocês, que é verificar na prática, e vamos fazer um encerramento. Bom, trazer para vocês então sobre a WSI. WSI significa We Simplify da internet. É uma empresa canadense. Ela foi fundada em 1995, então já se vão mais de 25 anos. Hoje a WSI está presente em mais de 80 países, tem uma estrutura de mais de 1.000 consultores e tem uma parceria global com as principais empresas do segmento. Alguns números da WSI. Hoje, no mundo, nesses mais de 25 anos, nós tivemos a oportunidade de ajudar mais de 100 mil clientes. Basicamente, a gente gerenciou nos últimos 5 anos mais de 150 milhões de dólares em investimento de mídias digitais. Nós desenvolvemos, já trabalhamos com mais de 200 mil projetos de SEO e também desenvolvemos mais de 230 mil websites. Bom, quando a gente para analisar um pouco os nossos segmentos de atuação, vocês podem perceber que basicamente nós atuamos em todos os segmentos. Aqui eu dou um destaque para o que nós estamos fazendo hoje, que é falar do segmento da saúde. Hoje é o quarto principal segmento mundial de atuação da WSI, fica atrás somente ali de varejo, indústria e serviços profissionais e técnicos. Apresentando então um pouco de mim para vocês. Então, eu sou um dos consultores da WSI, tenho também uma carreira acadêmica, sou professor, tanto na FGV como no IPOG, nas turmas de MBA e pós-MBA. Estou finalizando meu mestrado na FEA na USP, tenho MBA em Comunicação e Marketing, sou formado e pós-graduado na USP, sou também coautor das edições do livro Digital Minds, que eu compartilho um pouco mais em breve com vocês. Na área profissional, os principais segmentos da minha atuação, o segmento da saúde, imobiliário, indústria, produtos e serviços no geral. E os meus principais trabalhos desenvolvidos são na área de SEO, mídias digitais, mídias sociais. Inbound marketing tem uma atuação nacional e internacional e fico, obviamente, muito feliz de alguns reconhecimentos que eu tenho internamente ali na WSI. Hoje, desde 2015, eu estou entre os top 25 consultores do mundo, que é bastante trabalho que eu consigo e devo bastante ao time aí que está comigo, desenvolvendo as melhores soluções para os nossos clientes. E nos últimos 2 anos também eu fui reconhecido como top consultor da América Latina e Caribe.
Eu compartilho com vocês também alguns prêmios e conquistas que a WSI como um todo tem. Então, ela já conquistou mais de 100 Web Awards, que é um prêmio da Web Marketing Association, desde 2007. No ano passado, nós fomos eleitos a melhor agência de marketing. E nós, o nosso escritório especificamente, o ano passado a gente conquistou o nosso primeiro WMA Web Awards, da Web Marketing Association, e temos também 5 WSE People's Choice Awards, que é um prêmio que a WSE anualmente, na sua convenção global, ela oferece para as melhores soluções. Então, nós já conseguimos conquistar 5 vezes esses prêmios. Um pouco do livro Digital Minds, então nós já tivemos os últimos 4 ou 5 anos, provavelmente, 3 edições, onde a gente procura falar das estratégias de marketing digital de uma forma simplificada para que profissionais de diversas áreas possam conhecer. A última edição ela foi lançada na nossa convenção agora em 2019 e vai ser lançada, traduzida aqui para o português nos próximos meses. Entrando na parte de conteúdo propriamente dita, gente, o que eu percebo é o seguinte: tanto em palestras, em aulas, quando eu tenho a oportunidade de estar com clientes, há alguns anos, 8, 9, 10 anos, as pessoas eram muito comum elas falarem, olha, internet não é para mim, meu público não tá não utiliza a internet. E hoje, graças a Deus, as pessoas mudaram muito essa concepção. É muito raro você falar com alguém que acredita que a internet não traz oportunidade. E o que a gente percebe é alguma coisa similar a esse desenho bem simples que eu trago aqui. Ou seja, as pessoas acreditam nas oportunidades, mas elas têm muita dificuldade em encontrar os resultados. Então, eu digo que existe um abismo de complexidade entre as oportunidades e os resultados. E o meu objetivo hoje aqui com vocês é ser essa ponte de conhecimento, ou seja, ajudá-los a conhecer um pouquinho de cada estratégia que a gente pode utilizar e conseguir ajudá-los também a definir como é que a gente tem sucesso, por onde a gente começa. Então, eu acho que o ser humano é um produto em desenvolvimento. Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem sucesso no que a gente faz e na internet, no marketing digital, não é diferente. Se a gente não tiver conhecimento, a gente tem maior dificuldade em obter sucesso. Bom, a WS fez e faz constantemente algumas pesquisas da nossa base de clientes e de prospects. Então, a gente procura identificar quais eram os principais desafios de marketing digital. Aqui vocês podem perceber que inúmeros desafios foram citados. O principal desafio identificado foi: meu website não está gerando leads. Leads são os contatos, as pessoas que têm interesse em contratar o meu serviço, em agendar uma consulta, falando especificamente do segmento médico, os potenciais pacientes que entram em contato para agendar uma consulta. Então, esse é o principal desafio das empresas. E muitas vezes as pessoas entendem que esse desafio se dá, basicamente elas precisam desenvolver um novo website. E aí eu sinto em trazer essa informação para vocês, que realmente desenvolver um website não vai te ajudar a gerar mais contatos, a gerar mais negócios, mais leads. Pensem assim, é, um website ele é como se fosse uma loja. Se você abrir uma loja numa rua sem saída e ninguém chegar até essa sua loja, você não vai, possivelmente não vai vender nada. Quando a gente trabalha na internet, a gente também tem uma loja. E a diferença é que a gente, em vez de abrir uma loja fisicamente, num shopping, numa rua movimentada, onde o público chega até nós, a gente tem que utilizar algumas táticas para fazer com que esse público chegue até nós. E é um pouco do que a gente vai falar. Então, por exemplo, a gente aparecer bem posicionado no Google, a gente fazer anúncios no Google, trabalhar as mídias sociais, fazer anúncios nas mídias sociais, trabalhar com portais, e-mail marketing, enfim, tem inúmeras possibilidades para a gente atrair um público qualificado para o nosso website. Não tinha um plano de marketing digital. Isso é muito comum. O que exatamente isso quer dizer? É comum a gente perceber, a gente brinca até aqui, às vezes fala que é o sabor do mês, né? Então, hoje eu vou trabalhar
post em blog. Amanhã eu vou trabalhar post no Instagram, no Facebook, vou fazer vídeo, vou trabalhar com SEO. Enfim, cada dia eu estou fazendo uma coisa desconexa, não tem um plano, não tem um objetivo, não tem métricas para a gente ver como é que está sendo o nosso desempenho. Bom, antes da gente seguir, eu só vou falar para vocês, provavelmente, a gente tem um QR Code aqui no seu lado, tá? Do seu visor, do seu monitor, e com um telefone. A Valéria tá ali da casa dela, tá me ajudando, então provavelmente vocês vão ter dúvidas no meio do webinar. E daí eu vou pedir para vocês enviarem uma mensagem, tanto apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que vai abrir diretamente ali uma comunicação com o WhatsApp dela, vocês podem enviar para ela essa mensagem, ou até através do telefone, você também pode mandar. Você também pode mandar a mensagem aqui no chat, tá? Como eu estou aqui sozinho, estou pilotando os dois, eu pedi ajuda, a Val vai me ajudar, então ela vai me enviando essas notificações através aqui do WhatsApp. A ideia é que eu conduza aqui com vocês por volta de. Vou me controlar para a gente não passar de 40 minutos e depois a gente abre para algumas perguntas que eu acho que sempre é válido e a gente tem esse momento aqui para discutir, tirar dúvidas, vai ser importante. Bom, outros desafios é não ter visibilidade nos buscadores. Quando a gente fala aqui de buscadores, entendam Google. Google é o principal buscador do mundo. No Brasil, ele tem mais de 90, 95% de share. Então, você não aparecer no Google realmente vai dificultar esse objetivo inicial que nós falamos, ou seja, eu não vou atrair tráfego para o meu website e possivelmente eu não vou ter sucesso. Infelizmente, o quarto fator aqui, muito comum, a gente ter uma má experiência com o fornecedor. Então, uma em cada 3 empresas tiveram essa má experiência. E aí, na minha interpretação, acontece algumas coisas. Bom, primeiro, quem está contratando o serviço muitas vezes não tem o que eu falei alguns slides atrás, não tem o conhecimento do que está contratando e aí você não tem um alinhamento de expectativas, então ocorre uma frustração, um rompimento e essa má experiência. Por outro lado, também, hoje esse mercado digital ele é muito pulverizado, ele não tem nenhum tipo de regulamentação, falta muita transparência dos fornecedores com os clientes, então muitas vezes também por falha do mercado, de comunicação e de transparência, acaba tendo esse problema onde a gente nota aí uma má experiência de fornecedor como um dos principais desafios do marketing digital. Alguns outros são as empresas que nunca fizeram marketing digital antes, tentaram diferentes táticas, mas não tiveram bons resultados, não analisavam os resultados, não tinham recursos internos ou conhecimentos. Bom, é, aí eu trago para vocês uma constatação. O mundo mudou muito nos últimos 20 anos. Esse aqui é o site do McDonald's. Não sei quantos de vocês tiveram oportunidade de conhecê-lo ou de visitá-lo, mas enfim, ele tinha uma função de impressão, né? Naquela época, as pessoas surgiu aqui em 96 esse website, junto com a internet, junto com a WSI, as pessoas faziam website, mas não tinham muito propósito do que fazer. Hoje eu digo que ter website é necessário, mas não suficiente, dado as inúmeras funcionalidades, ferramentas e táticas que existem hoje disponíveis para que a gente possa utilizar. E eu apresento para vocês o que nós chamamos aqui do nosso ecossistema digital. O nosso ecossistema é a base para a elaboração do nosso planejamento de marketing digital. Lembra que eu comentei de um dos desafios a gente não ter um planejamento de marketing digital. E aqui ele tem algumas táticas se conectando. Minha ideia é passar um pouco por cada uma delas com vocês. Bom, ao centro de tudo nós temos o nosso website. O website é a nossa principal propriedade digital. Ela é praticamente a única propriedade que é nossa. Eu ainda hoje tenho algumas dúvidas, as pessoas me perguntam, e é fantástico quando elas vêm com esse tipo de pergunta, que a gente tem a oportunidade de ajudá-las, respondendo e contribuindo. Quando elas falam, mas faz sentido eu investir em site? Hoje tudo acontece na mídia social, no Facebook, no Instagram, e basicamente eu conduzo a ela mesmo tirar essa conclusão. Ou seja, muitos de vocês tiveram há alguns anos Orkut, e o Orkut não pediu
para nenhum de vocês autorização para encerrar a conta deles. Todo mundo migrou para o Facebook e hoje a gente percebe as pessoas migrando para o Instagram. E a gente tem lá o website já há 25 anos existindo. Então, assim, a nossa única propriedade digital é o nosso website, que é nosso, é que pertence a gente, e os outros canais, as outras tecnologias que vão surgindo com o tempo, seja Google, Facebook, Instagram, a gente tem que ir utilizando elas sempre com o objetivo de ajudar a nossa empresa a gerar mais negócio e a prosperar. Então, a principal propriedade é o seu website. Nós temos o, nós temos o nosso Analytics. Nosso Analytics ele funciona, ele traz informações do que acontece no nosso website. O que ele nos ajuda? Ele nos ajuda a identificar o que está acontecendo com a nossa empresa, com o nosso website. Ou seja, imagine que no, como uma empresa você tem normalmente ali um escritório contábil, que ele vai te falar como está a sua saúde financeira, as suas receitas, as suas vendas, como elas estão performando. A mesma coisa Analytics, ele vai falar quais são as páginas que estão sendo mais acessadas, vai te falar quais a origem de tráfego, vem de busca direta, busca orgânica, vem de mídias sociais, vai te falar quais as páginas que geram mais conversão, então ele te ajuda a trazer inteligência. O que a gente quer dizer com inteligência? Eu gosto de dizer que, por exemplo, marketing digital ele é mais do que ciência, ele é uma arte. E assim como arte, a única certeza que eu costumo dizer que nós temos é que a gente vai errar. E se a gente sabe, se a gente tem essa certeza que a gente vai errar, é preciso medir para a gente identificar aonde está o erro. Tá? Pessoal, a Valéria está aqui relatando para mim que talvez pode ter tido alguma pausa, tá, na transmissão, então se for necessário aí, eu peço que vocês atualizem a página, tá? Atualizem o YouTube para retomar a sequência, tá? E se tiver alguma dificuldade, vocês vão reportando para ela que ela vai se comunicando aqui comigo. Bom, basicamente, então, a gente vai utilizar o nosso Analytics para entender o que está acontecendo no nosso site, nas nossas táticas de marketing digital e como a gente pode melhorá-las. Aí a gente tem uma primeira tática muito interessante que é a que gera resultado mais rápido, não é a mais fácil, mas talvez é a que vai trazer resultados mais rápidos, que são os anúncios, que são os investimentos em mídia. Assim como no ambiente offline a gente faz um anúncio na TV, no rádio, na revista, no jornal, na internet a gente também faz anúncios. A gente faz anúncios no Google, que são o Google Ads, a gente faz anúncios nas mídias sociais, que são os social ads, pode ser no Facebook Ads, Instagram Ads e assim por diante. A gente pode fazer anúncio num portal. Então, normalmente as mídias digitais trazem um retorno muito mais rápido para a gente. A gente aluga o tráfego que já existe num Google, por exemplo, numa mídia social e direciona esse usuário para o nosso website. Bom, além disso, os canais de mídias sociais em si. Então, hoje, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, entre outros. Basicamente, é um canal de relacionamento. Por que eu gosto de frisar isso? Porque a grande maioria dos clientes, quando eles nos procuram, eles falam: eu preciso investir em mídias sociais. Aqui eu vou fazer um parênteses. Vamos falar um pouco só contextualizar o que é marketing digital, mídia social e mídia digital. É comum as pessoas confundirem esses três conceitos. Mídia social são os canais, Facebook, Instagram, como eu falei. Mídia digital são os anúncios no ambiente digital. Então, se a gente fizer um anúncio no Google, no Facebook e no Instagram, isso é um tipo de mídia digital. Marketing digital é esse ambiente. É tudo que a gente lida com estratégias de comunicação no ambiente digital. Então é comum as pessoas me procurarem e falarem: preciso investir em mídia social. Eu sempre falo: poxa, legal, bacana. O que você quer fazer na mídia social? Ela fala: preciso vender mais, preciso gerar mais negócios. E aqui eu trago uma reflexão novamente para vocês. Provavelmente todos vocês estão nas mídias sociais. É, por que vocês entraram na mídia social? Eu acredito que não foi porque você queria comprar ou adquirir alguma coisa. Você entrou porque você queria se relacionar com alguém. Então, acho que esse é o principal objetivo de uma mídia social, é se relacionar.
Assim como vocês entraram para se relacionar, as pessoas também estão lá. Então a gente tem que buscar se relacionar. O médico sim vai estar nas mídias sociais, ele vai se relacionar com seus pacientes, futuros pacientes, mas não é o objetivo primordial você gerar negócios nas mídias sociais. Bom, além disso, nós temos a parte mobile. A gente diz aqui que mobile não é mais uma tendência, é uma realidade. Então, as pessoas cada vez mais utilizam os dispositivos móveis para interagir com, com as propriedades digitais. Então, é importante a gente sempre se preocupar como é que estão as nossas propriedades, nossos websites, nossos anúncios, nossos canais, como é que está sendo a usabilidade deles através de dispositivos móveis. Nós temos aqui o que a gente chama de SEO, Adaptive SEO. O SEO é a sigla para Search Engine Optimization, que é a otimização para os mecanismos de busca. Basicamente, é a menina dos olhos de todo mundo. Todos querem aparecer no Google, que é a audiência nobre da internet. Então, o Google ele tem a função de organizar as informações da internet. Imaginem como seria a nossa vida se hoje existisse a internet e não existisse o Google. Muito possivelmente nós precisaremos ali de uma páginas amarela, uma lista telefônica, vocês devem se retornar com o nome das empresas e os sites de cada uma delas. Então, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente ia lá recorrer à lista, ia digitar e acessar o site. Então, não existe a lista, existe o Google, um buscador, ele organiza as informações. Depois eu vou trazer alguns dados para vocês. Mas, basicamente, quem é acessado através do Google, que tem 95% do mercado, é quem está na primeira página. A gente vai falar quem aparece na parte paga e na parte orgânica mais adiante, mas basicamente SEO são as técnicas que a gente utiliza para o seu site aparecer bem posicionado nos resultados orgânicos, que são aqueles que a gente não paga basicamente nada para aparecer. Estou vendo aqui o Rodrigo Rosa fez um comentário aqui, cliente da Mater Prime. Queria agradecer aí a participação, Rodrigo. Mandar um abraço para você também. Bom, seguindo adiante, inbound marketing. Inbound marketing, um passado não muito distante, ele foi muito, muito divulgado como algo que você vai contratar uma ferramenta, fazer alguns e-books, fazer uns posts em blog e você já vai ter resultado. Eu costumo dizer, inbound marketing, inclusive, foram os capítulos que eu escrevi nos livros Digital Minds, eu costumo dizer que ele é mais do que uma tática, ele é uma cultura empresarial. Quando eu digo empresarial, aqui, embora a gente esteja falando para clínicas e consultório, embora muitas vezes numa clínica e num consultório o médico exerça vários papéis, né? Além de ser o profissional, médico, ele também é o CEO, ele é o diretor de marketing, ele é o diretor comercial, é o diretor de produtos, mas enfim, eu costumo dizer que inbound marketing é uma cultura empresarial que conecta todas essas áreas nos seus diferentes níveis, níveis mais estratégicos, tático ou operacional. E ela é o que vai fechar, ela vai conectar todas as outras táticas que a gente já utiliza aqui dentro do nosso ecossistema digital. Aí, por fim, eu chamo aqui e-mail marketing CRM. Nosso CRM não é de Conselho Regional de Medicina, e sim de Customer Relationship Management, que é a ferramenta que a gente gerencia os nossos contatos. A ideia aqui é ir além das conversões, ou seja, eu utilizei todo esse meu ecossistema para eu gerar tráfego para o meu website. As pessoas vão chegar no meu website, eu quero que elas convertam, quero que elas gerem contatos. Uma vez que elas geraram contatos, elas vão ficar armazenadas, eu tenho que continuar me comunicando com essa pessoa. A gente fala que existe uma jornada do consumidor, uma jornada do usuário, que é basicamente onde nós vamos entrar mais adiante. Resumindo esse nosso ecossistema digital, que parece complexo, parece ali um mapa de metrô, eu digo que nós temos três pilares fundamentais do marketing digital, os três S's do marketing digital: site, search, que é busca, e social, que são as mídias sociais. Então, basicamente, tudo o que acontece no ambiente digital está relacionado com essas três grandes áreas. Bom, nós fizemos também uma pesquisa para entender quais dessas inúmeras táticas geram os melhores resultados para a gente, para os clientes, no caso. E o que, que nós constatamos? Que 70% dos resultados online eles estão em dois desses principais pilares, site e search. E que SEO, que são os resultados orgânicos,
colaboram com mais de 30% dos resultados. Então, se vocês verem aqui, nós falamos de tem mais de talvez 10, 20, 30 táticas e 70% delas estão aqui em você ter um bom site e você aparecer muito bem num buscador, seja na parte paga, que é a busca paga, ou na parte orgânica. Então, esses dois sites search, esses dois pilares fundamentais vão trazer boa parte dos nossos resultados. Por que que isso acontece? Vamos entender então o comportamento do usuário. O nosso usuário, no caso o paciente, ele tem uma jornada. Essa jornada eu divido ela em três áreas principais. O verdinho aqui que é o marketing, depois nós temos atendimento comercial e aqui é a área do médico em si. Então imagine que o nosso usuário, ele apresenta uma necessidade. Quando ele apresenta uma necessidade, ele opta por buscar na internet por informações, por tratamentos, por procedimentos ou por especialistas. Espera-se que a sua clínica, que o seu consultório, ela esteja posicionada nesses ambientes digitais. Então ela tem um site, ela tem anúncios, ela esteja posicionada no ambiente orgânico. Por quê? Porque a segunda etapa da jornada é o que a gente chama dos micromomentos. Esse paciente, esse potencial paciente, ele vai avaliar se o médico atende às suas necessidades. Normalmente, ele busca e encontra concorrentes também. E o que a gente espera do seu site? A gente espera ter um conteúdo explicativo adequado à captação desses contatos, ou seja, um formulário de contato, um telefone, um WhatsApp, para ele iniciar uma nova etapa na jornada. Ou seja, ele vai entrar em contato com a sua clínica através de telefone, e-mail, WhatsApp, formulário de contato, também com os seus concorrentes. E aí espera-se que exista um atendimento eficiente, qualificado e com pronta resposta. Então, uma coisa que mudou e é preciso que vocês, profissionais da saúde, vocês, médicos, tenham também essa mudança de mindset. No passado, era suficiente você ter uma secretária que ela organizava a sua agenda, as pessoas ligavam naturalmente para agendar sua consulta. E ela só passava os horários que você tinha disponibilidade. Hoje, mais do que isso, você precisa de uma pessoa comercial. Tá? Você precisa de uma pessoa para vender a sua consulta. Porque essa pessoa vai procurar em vários, vai estar procurando, ela encontrou outros concorrentes. Então, se essa pessoa ligar e te fizer uma pergunta e essa pessoa não estiver treinada a responder essas perguntas, muitas vezes o investimento que você faz nessa área você perde nessa área comercial. Qualquer empresa trabalha com marketing comercial. Marketing não vende, marketing comunica, marketing gera desejo, gera interesse, gera intenção. Quem vende é o comercial. Então não adianta a gente falar, vou investir agora em marketing digital, vou colocar meu site, vou aparecer no Google, vou fazer tudo isso. Se eu não estiver preparado para receber e para vender para esses leads. Não é todo mundo que vai vai entrar em contato com você, vai acessar o seu site, que vai fechar uma consulta ou um procedimento com você. Então, infelizmente, isso é uma realidade e eu trago aqui para vocês justamente como um alerta. Tá? Aí a gente vai entrar numa parte onde, para essa pessoa agendar uma consulta, ela vai avaliar fatores como preço, qualidade, do atendimento e do profissional. A gente precisa de uma proposta adequada à necessidade do paciente. Isso é o que numa empresa a gente chama de produto. Então, meu produto tem que ter um mercado. Eu tenho que entender como é que eu adequo esse meu produto para esse mercado, para esse potencial público que está vindo através da internet. Só então essa pessoa vai entrar em contato com um médico. Então, o que é importante aqui? A gente tem que ter claro que existe uma jornada até essa pessoa sentar na frente de um médico, numa clínica ou num consultório. E essa jornada tem inúmeros responsáveis. Como a gente falou aqui, a parte de publicidade, de marketing, a parte comercial. E o que a gente constatou é que mais de 57% da decisão de compra é feita nessa área. Ou seja, ela é feita onde ela ainda nem conversou com o médico, onde ela está começando a pesquisar por mais informações, por mais tratamentos, pesquisando por especialistas. Tá? E muitas vezes o que vocês têm que ter em mente é cada segmento tem a sua jornada de compra. No paciente não é diferente. Muitas vezes esse paciente ele está procurando por uma informação, ele vai ver
no Google o seu site, a sua informação, ele vai ver que você é uma referência naquilo e talvez hoje ele ainda não vai fechar um negócio com você, não vai te procurar porque ele já tem um médico que ele está sendo assistido. Então, muito provavelmente, ele vai lá e vai comentar disso que ele viu com você. Isso pode acontecer hoje, pode acontecer amanhã, pode acontecer em algumas vezes durante um período X de tempo. Até que vai chegar um momento que, poxa, você está se tornando uma referência, porque você responde inúmeras dúvidas que esse paciente tem durante a jornada ali de decisão dele. E vai chegar um momento que ele pode vir a contactar você, pode mudar aquele profissional que ele já tem, pode buscar uma segunda opinião, pode indicar, inclusive, para colegas, para amigos, para familiares. Então, aqui não existe milagre. Infelizmente, a gente não tem um milagre, não, uma chavinha que a gente simplesmente vira essa chavinha e a partir de amanhã você começa a gerar mais negócios, você começa a fazer mais consultas e mais procedimentos. Isso é uma construção. E eu vou mostrar alguns cases para vocês de resultados dessa construção logo mais adiante na apresentação. Bom, o Val está me passando aqui que já tem uma pergunta. Eu vou depois responder para vocês no final, tá? Agradeço aqui o Marcos Dino pela pergunta. Já já a gente vai abordar todas elas. Bom, site. Site, então, é o nosso primeiro pilar que nós falamos, que ele é a base da nossa presença digital. Eu já falei da importância deles para vocês, ele tem que ser uma máquina de gerar negócios. Então a gente tem que ter algumas preocupações na hora que a gente desenvolve o nosso website. Primeiro, todas as estratégias que nós fizermos devem convergir para o nosso website. Já comentei isso lá no início com vocês. A gente tem que ter as oportunidades das chamadas de ação. O que é isso? É ter o nosso telefone, é ter o nosso e-mail, nosso WhatsApp, nosso formulário de contato. Se eu não tiver isso, eu não vou conseguir fazer aquela ponte, conectar o tráfego que eu estou atraindo para ele se conectar com a nossa equipe comercial e depois vir a ser um potencial paciente. Google Analytics, nós já falamos da importância, é saber como que as táticas estão contribuindo aonde precisa ser melhorado. É importante nós termos conteúdos dinâmicos e atualizados, por quê? Porque o Google, falei para vocês já da importância do Google como buscador, ele lê conteúdos. Quanto mais conteúdos relevantes de qualidade nós estivermos no nosso site, dentro das premissas que o Google recomenda, ou seja, dentro das táticas de SEO, mais melhor posicionado nós estaremos, mais tráfego a gente vai gerar para o nosso website. E adaptado aos diferentes tamanhos de tela, que é o que nós chamamos do site responsivo. Quer dizer o quê? Quando a pessoa acessar via um dispositivo móvel, um celular, ele vai se adaptar e vai proporcionar uma boa experiência para esse usuário. Bom, falando do nosso segundo pilar essencial, search, nosso segundo S, que é ser encontrada no momento certo pelas pessoas certas. Bom, aqui eu tenho uma pergunta para vocês. Infelizmente não vai dar para a gente ter essa interação como nós teríamos talvez presencialmente, mas eu gosto sempre de trazer esse questionamento. Vocês têm ideia de quantas buscas existem no Google por dia? Alguns de vocês vão pensar que são centenas, milhares, milhões, bilhões. Para surpresa de vocês, são sim bilhões de buscas, tá? São 3,3 bilhões de buscas feitas todos os dias no Google. Eu costumo brincar e dizer: Google é meu pastor e nada me faltará. As pessoas vão cada vez mais ao Google para buscar informações, buscar por profissionais, buscar por referências. Com certeza absoluta, boa parte dessas buscas estão sendo relacionadas ao seu segmento. Eu vou trazer um dado que mais à frente eu mostro, mas uma em cada 5 buscas no Google, ou seja, 20% dessas buscas estão relacionadas à área da saúde. 15% dessas buscas são inéditas. Nós temos 500 milhões de buscas inéditas feitas todos os dias. Isso está relacionado com aquele micromomento que eu comentei com vocês na nossa jornada do paciente. A pessoa quer responder uma dúvida que ela tenha, então ela vai perguntar da forma com que responda aquela dúvida que ela tem. E isso também está relacionado ao que nós falamos agora há pouco sobre conteúdos dinâmicos e atualizados no nosso website. Quanto mais conteúdo eu tiver, maiores as chances de eu aparecer para aquela pergunta que essa pessoa tem
naquele determinado momento. Então, como eu costumo dizer, se o seu potencial paciente procura no Google ele encontra você. Trazendo novamente alguns dados que eu comentei por cima com vocês. No Brasil, hoje são mais de 400 milhões de pesquisas online por dia, 90% do mercado brasileiro. Então, uma a cada 5 buscas estão relacionadas à área da saúde. Durante essa apresentação aqui, nós vamos ter praticamente 17 milhões de buscas enquanto nós estamos falando, tá? Como que eu apareço no Google? Então, qual que é a lógica do Google? O Google surgiu como um buscador para organizar as informações da internet. Inicialmente, ele não tinha um modelo de geração de receita, até que ao longo dos anos ele desenvolveu um modelo que são os anúncios. Então, a pessoa, à medida que ela digita faz uma pesquisa aqui na barra de pesquisa de palavras-chave, o Google vai apresentar os anúncios, que é hoje a principal fonte de receita do Google. No passado não existia esses anúncios. Quando ele foi desenvolver um modelo de receita, ele poderia cobrar de algumas formas, poderia cobrar o usuário, poderia cobrar por pesquisa, ele resolveu cobrar o anunciante. Então, o que que ele quer dizer? Basicamente, se você não aparece aqui na busca orgânica, ou se você aparece nas outras páginas, você pode pagar no Google Ads e aparecer para o seu potencial usuário. A maioria das pessoas, até o Marcos, né, perguntou aqui para a gente se vale a pena investir no Ads. Então, já vou até antecipar um pouco a sua pergunta aqui, o Marcos. Sim, vale a pena investir no Ads. De 30% a 50% das pessoas clicam no Google Ads. Ainda mais se você pesquisar no seu celular. Perceba que o Google fez algumas atualizações recentemente. Antes, esses anúncios apareciam também na lateral. Ele tirou isso por causa das mudanças do celular, então hoje eles aparecem, são 4 anúncios normalmente que aparecem aqui. Se você digitar no seu celular, só vão aparecer anúncios. De 30% a 50% das pessoas clicam nos anúncios e isso é extremamente relevante. Eu não recomendo que você perca de 30% a 50% dos potenciais visitantes do seu usuário. Lembrando que aqui é uma publicidade bem direcionada, bem dirigida, você paga por cada clique que você recebe. Então a pessoa leu o seu anúncio, se interessou, clicou, você vai pagar, que funciona como um celular pré-pago. Você coloca um crédito no início do mês, você configura a sua campanha e cada vez que você recebe um clique, ele vai descontando esse valor de você. Depois nós temos os resultados orgânicos. Lembram que eu falei que SEO, Search Engine Optimization, é a menina dos olhos? Todo mundo que aparecer aqui na busca orgânica do Google, onde você não tem que pagar, realmente isso é relevante porque de 50% a 70% das pessoas têm preferência em clicar aqui nessa área, porque elas entendem que esse resultado ele é mais fidedigno, ele tem mais credibilidade. Mais uma vez isso acontece porque muitas vezes quando a gente formula anúncios, utiliza palavras-chave incorretas, utiliza termos incorretos, então muitas vezes você clica no anúncio e não é aquilo que você queria. Então a pessoa acaba tendo uma experiência melhor na busca orgânica. E o algoritmo do Google serve para isso. Ele serve para mostrar para a gente os sites mais relevantes. Então, ele está diariamente escaneando todos os sites da internet e atualizando o seu algoritmo, atualizando as posições para ele trazer a melhor experiência para o seu usuário. Sempre que ele fizer isso, ele vai fidelizar o usuário. Por isso que ele tem 90% a 95% de share de mercado, porque quando você pesquisa, você acha as melhores informações do que quando você utiliza outros algoritmos. E daí vem uma próxima informação que eu quero trazer para vocês. O Google normalmente ele tem 10 páginas de resultados e aparece aí milhares de websites de acordo com a pesquisa que eu fizer. Só que uma informação para vocês: se você não aparece na primeira página de resultados do Google, você praticamente não existe. Esse gráfico mostra onde as pessoas clicam nos resultados orgânicos, que são os não pagos do Google. Então, na primeira posição, 34% das pessoas clicam nela. Esse número decresce até a 10ª posição, onde apenas 1,5% das pessoas clicam nela. Isso significa que 98% das pessoas que fizeram aquela determinada busca clicam entre o primeiro e o 10º resultado da primeira página. Menos de 1,5% das pessoas vão para a segunda página.
Quando ela não acha na primeira, ela refaz a busca. Aí eu costumo brincar. Se você precisar esconder dinheiro, esconder um corpo de alguém, você vai esconder na segunda página do Google, porque ninguém vai procurar lá. Quero trazer aqui, retomar. Vocês lembram do slide quando eu falei dos principais desafios de marketing digital? Eu falei que o primeiro é meu website não gera leads em qualidade e quantidade suficiente. E eu falei que normalmente as pessoas querem desenvolver um novo website. E eu disse para vocês que a gente precisa gerar tráfego, a gente precisa gerar audiência. Ou seja, se eu não aparecer na primeira página do Google, eu não existo, as pessoas não vão chegar até mim. Então, eu não vou gerar tráfego, eu não vou gerar audiência e eu não vou aproveitar o potencial que existe na internet. Bom, aí você vai me perguntar, tá bom, Marco. Então, como é que funciona o SEO? Como é que eu faço para aparecer na primeira página do Google? Vou tentar ser o mais sucinto possível, resumido, e nada não técnico. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é planejar. Então, eu preciso conhecer quem são os meus concorrentes, eu preciso conhecer quais são as palavras-chave relevantes para o meu negócio. Qual o volume de busca? Quantas pessoas procuram por aquela palavra-chave? Lembrando que uma palavra-chave é, por exemplo, se você é um cirurgião plástico, o termo de pesquisa, aquela intenção de pesquisa que você tem, cirurgião plástico, é uma palavra-chave. Se você procurar clínica de cirurgia plástica, é uma palavra-chave. Se você procurar por um procedimento, rinoplastia, especialista em rinoplastia, cada um dessas intenções de busca é uma palavra-chave. Então a gente precisa conhecer o pool de palavras-chave que são relacionadas ao meu negócio, estabelecer critérios e saber quais são as mais relevantes que eu devo aparecer para o meu usuário. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar o meu site para essas palavras-chave. Então eu tenho que produzir conteúdos específicos para que eu possa, que o Google, na hora que ele tem um crawlerzinho, um robozinho, ele vai navegar a internet, a hora que ele chegar no meu site, ele vai identificar que eu tenho um conteúdo para aquela palavra-chave. Como ele vai fazer isso? Através de alguns caracteres técnicos que eu preciso preparar o meu site, através de codificação, de estrutura, tem um formato de produzir esse conteúdo para o Google ler, entender e falar, ah tá, esse site, essa página específica tem a ver com aquela palavra-chave. Só que não adianta eu ter um único conteúdo. Eu preciso de mais conteúdos. Lembra que nós dissemos conteúdos dinâmicos e atualizados? Quanto mais conteúdo eu tiver, a gente entra aqui na segunda parte, melhor conexão eu faço entre essas páginas no meu site e o Google entende que realmente para aquela palavra-chave eu sou muito relevante, porque eu tenho vários conteúdos que eu estou destrinchando, que eu estou dando mais informação sobre ela. Então, daí a importância da gente pesquisar os termos relacionados às variações semânticas, criar pautas e criar novos conteúdos. Só que não é só isso. O Google ele é feito, se fosse só isso, era só eu desenvolver um site, colocar um conteúdo para aquela palavra-chave e eu estaria na primeira página. Mas lembrem-se que para aparecer na primeira página do Google, isso é uma concorrência. Só vão existir 10 sites na primeira página. Não vão existir 50, 100 ou 1000. Eles vão existir 50, 100, 1000 sites, mas eles vão ser distribuídos em todas as páginas de resultados do Google. Para aparecer na primeira página, você tem que ser o mais relevante. Como o algoritmo do Google trabalha para fazer isso? Além do seu site estar bem estruturado, ele vai ver quais as referências que a internet faz para o seu site. Para simplificar, pense em um trabalho científico. Quando eu faço um trabalho científico, eu cito um outro trabalho. Ou seja, eu atribuo um crédito, eu dou uma relevância para aquele crédito. Eu tenho que fazer isso também na internet. Então, é um trabalho que a gente faz de SEO que nós chamamos off-page, ou seja, construir relevância na internet, ter outros sites na internet apontando para o nosso site. Isso ajuda a construir relevância. Então, um termo que vai começar eventualmente lá na 10ª página, ele vai vir para a 8ª, para a 5ª, para a 4ª, terceira, segunda e primeira página e assim por diante. Esse é um trabalho que tem metodologia. Então, a WSC desenvolveu uma metodologia para fazer isso, que é o Adaptive SEO. Então, basicamente, aquilo que eu expliquei para vocês, ele está no modelo de pirâmide e falando quanto cada uma dessas áreas contribuem com o desenvolvimento, com o ranqueamento para o nosso site. Tá? E basicamente esse resultado é de médio a longo prazo, ou seja, a gente não consegue posicionar um site organicamente do dia para a noite. Não existe uma garantia
Então, como eu disse aqui, o meu objetivo é contribuir com o conhecimento e com o aprendizado de vocês. Não existe uma garantia de que o que eu venha fazer vai te colocar na primeira página. Portanto, se alguém te garantir isso, não existe, nenhuma empresa tem relacionamento privilegiado com o Google. Sim, o que existe é você ter uma metodologia e você ter cases de sucesso. Como disse para vocês, hoje a AWS tem mais de 200 mil projetos desenvolvidos de SEO em mais de 80 países no mundo. Então, a gente consegue construir uma metodologia, consegue aplicar essa metodologia e consegue entregar resultados para os nossos clientes. Quero trazer aqui o que a gente espera de resultados de SEO. Então, isso aqui é um gráfico, ele mostra um pouco resultados acumulados. Tenham sempre essa expectativa em mente. Eu começo sem ter nenhuma visita no meu website. Se você desenvolveu um website e não fez nenhum trabalho para gerar tráfego para ele, você tem a sua loja numa rua sem saída. Ninguém vai acessá-lo. Provavelmente você vai ter 50, 100 visitas, que não é relevante. À medida que a gente vai posicionando mais palavras-chave nas primeiras páginas, nas primeiras posições do Google, eu vou aumentando o meu volume de visitas. Então aqui vocês percebam 5 mil visitas, 15 mil visitas, 50, 80, 120, 100. Ou seja, nesse projeto especificamente, nós estamos falando de mais ou menos 30 meses de projeto, ele saiu de zero e atingiu praticamente 2 milhões de visitas, que isso significa 1 milhão e 700 mil usuários. Então ele tem praticamente 100 mil visitas por mês. Lembra que é um funil. Eu tenho 100 mil visitas por mês, a pessoas em diferentes momentos da jornada de compra, ela vai ela vai entrar em determinado, não vai ser tudo isso que vai virar potenciais contatos, conversões, pacientes. Uma parte disso, quanto mais visitas eu tiver, quanto mais referência, mais relevância eu for, são maiores as chances de eu gerar contato. Então, nesse caso específico, nós temos mais de 100 mil visitas por mês, mais de 5 mil novos contatos, 1.500 palavras na primeira página do Google, 440 palavras-chave nos 3 primeiros resultados e mais de 30 meses de projeto. Bom, eu quero entrar aqui para vocês. Tem mais uma pergunta aqui do Marcos, dizendo que eu vou responder, e tem também uma outra pergunta do Hélio Nadal, que eu respondo no final, gente. Cases de sucesso. Então, acho que essa é a parte mais interessante porque ela dá previsibilidade. Um dos principais desafios quando a gente vai fazer um investimento é qual a minha garantia de resultado, qual a garantia que isso vai voltar para mim. E eu gosto de trazer aqui para vocês cases, porque isso basicamente como a gente diz em comportamento humano, né? Atitudes passadas, expectativa de atitudes futuras, então resultados passados, a gente tem uma probabilidade de continuar entregando resultados no futuro. Basicamente, o que que isso aqui quer dizer? Isso é uma análise que a gente faz. Eu peguei um determinado projeto que tem uma idade que está há 6 meses basicamente conosco, e esse gráfico ele mostra para a gente o que? Os meses do ano, cada uma dessas barras é um mês. E a gente tem aqui um gradiente de cores. Então, laranjinha são as 3 primeiras posições do Google. Lembra que eu falei 34% das pessoas clicam na primeira posição. Então, aqui vocês vão perceber que tem levemente algum laranjinha. Um azulzinho mais claro que é da quarta décima. Isso aqui é a primeira página do Google, da primeira até a quarta posição. Depois a gente tem um azulzinho mais escuro, que é a segunda página da 11ª à 20ª, um outro azul que vai da terceira à quinta página, da quinta à 10ª página. Então percebam que esse site basicamente não tinha nada, ele nunca apareceu no Google, aí ele começa a aparecer 1 mês, 2 meses, 3 meses. Percebam que esse gradiente de cores vai mudando. Tá? O que esses números aqui em cima representam? Que eu tenho 516 palavras-chave posicionadas no Google, que são palavras-chave. Usando o exemplo do cirurgião plástico, clínica de cirurgia plástica, rinoplastia, mamoplastia, blefaroplastia e assim por diante. Tá? Então ele aparece para 516 palavras. Essas 516 palavras geram para ele 1.600 visitas. Então as pessoas digitam no Google, olham o link que vai estar na primeira, segunda, terceira, na quarta, quinta, sexta, clicam e isso gera 1.600 visitas.
Lembra para vocês que eu expliquei que o Google Ads te vende a palavra-chave? Cada clique do Google Ads, que são os anúncios, ele te cobra um valor para aquela palavra-chave. Então, aqui, o que essa ferramenta que a gente utiliza faz? Ela fala, se eu tivesse que comprar via anúncio no Google essas 1.600 visitas, isso custaria para mim $112, aproximadamente R$ 500, no início do projeto. Então, no início do projeto, eu tenho 500 palavras, 1.600 visitas, 100 e R$ 500 seria o custo para comprar esse tráfego. Aí eu trago o que para vocês aqui? Um projeto com 12 meses. Nesses 12 meses, é outro projeto do mesmo segmento médico, mas de outra especialidade. Percebam que ele tem o mesmo comportamento, né? Os 6 meses, aí você começa a crescer o volume, a quantidade de palavras-chave que eu tenho mês a mês. O gradiente de cores também vai mudando. Aqui vocês já começam a ver mais o laranjinha, que são as top 3 posições. Lembra, se eu estou na segunda página em diante, eu não apareço, não existo, não gero tráfego, eu estou com o meu site na minha rua sem saída. Nesse caso aqui, após um ano, tá, nesse segmento a gente já tem 1.700 palavras-chave posicionadas, nós já temos mais de 10.000 visitas por mês. E o custo desse tráfego, se eu fosse comprar, pagar cada uma dessas 10.000 visitas, seria $3.200, aproximadamente aí R$ 15.000, tá? Um projeto de 24 meses. 2 anos. Eu costumo dizer que às vezes tem clientes que eles assassinam o projeto, né? O que eu quero dizer? Imagina que você está com um avião, você está tirando esse avião do chão, você faz um esforço enorme para tirar esse avião do chão e ele demora um tempo para atingir a altitude de cruzeiro, né? Ou a velocidade de cruzeiro. E daí é como se chegar na metade e você falar, não está na altitude que eu gostaria, nem na velocidade, então eu vou derrubar o meu avião. Existe alguns casos que isso acontece, tá? Então vamos pegar aqui 24 meses de projeto, ou seja, médio, longo prazo. Eu não consigo colocar um cliente na primeira página do Google de um dia para o outro. A gente precisa de tempo para fazer isso. Por quê? Porque a gente tem que construir credibilidade e relevância desse cliente. O algoritmo do Google tem que entender que você é relevante. O Google não vai te pôr lá do dia para a noite e arriscar perder a audiência que ele tem, porque o resultado que ele está colocando lá não foi bem validado, não está realmente sendo relevante para aquele usuário. Bom, aqui nós estamos falando então de um projeto de 24 meses, a gente já tem mais de 5.000 palavras-chave posicionadas, a gente já gera mais de 100.000 visitas por mês, e a gente tem um custo de tráfego de $23.000. Ou seja, todo mês eu teria que pagar R$ 100.000 para o Google para ter essas visitas que esse site daqui tem. Projeto com mais de 36 meses, gente. Mesma lógica, tá? Então vocês percebam como ele vai aumentando. Aqui a gente já tem 4.700 palavras-chave, 29.000 visitas de tráfego e $8.000 o custo do tráfego. Talvez você vai me perguntar, Marco, mas o outro era 24 meses, tinha mais visitas, tinha 100.000 visitas e custava quase R$ 100.000 o custo do tráfego. Por que aqui com mais tempo é menos? A performance do projeto é pior? Não, gente. Lembrem-se que aqui nós estamos falando de especialidades diferentes. Você tem palavras-chave dentro de determinadas especialidades que tem um volume de busca maior. Então, quanto maior o volume de buscas eu tiver, mais eu vou conseguir atrair de usuários, de visitantes, para o meu website. E aqui para encerrar, tá? Os cases é um de mais de 48 meses de projeto, onde eu tenho mais de 14.500 palavras-chave posicionadas, eu tenho mais de 113.000 visitas por mês e um custo de tráfego aqui de $15.000 por mês, tá? Vai passar aí de 60.000, R$ 70.000 por mês. Basicamente, isso é a evolução de um trabalho de construção de referência, de reputação, de credibilidade de um website no segmento médico para posicioná-lo no Google.
Eu vou deixar aqui para vocês, antes da gente caminhar para o nosso fechamento, então eu já falei para vocês do nosso WhatsApp. Aqui nós temos um QR Code, se você posicionar a câmera do seu celular, você vai falar direto lá com a Valéria. Então, se você quiser enviar para a gente o seu website e quiser que a gente faça essa análise para ver quantas palavras-chave você tem hoje posicionada no Google, qual o volume de tráfego, o custo de tráfego do seu website, mande uma mensagem para a Val, a gente vai separar, prepara e devolve essa informação para vocês. Tá bom? Bom, caminhando então para o nosso fechamento. Tem mais uma pergunta aqui sobre o Henrique Franco. Também no final aqui eu abordo todas elas, tá, gente? Falamos aqui do nosso ecossistema digital. Então, eu pontuei para vocês o que é cada uma dessas táticas, eu resumi isso para vocês falando em 3 pilares, Site, Search, Social, e eu dei maior destaque no que vai te trazer mais resultado, que é Site e Search, dentro de Search, especificamente a parte de SEO. Bom, ferramentas de marketing digital, gente. Eu quero trazer esse contexto aqui para vocês, para mostrar. Lembra que eu falei lá no início da nossa complexidade do marketing digital? Basicamente, gente, em 2011 nós tínhamos aproximadamente 150 ferramentas disponíveis. Isso foi aumentando e hoje, em 2020, são mais de 8.000 ferramentas. Tá? Essa é a forma como essas ferramentas estão organizadas. Ferramenta de Desculpa, ferramenta de mídia, ferramenta de analytics, ferramenta de dados, ferramenta de vendas. Então, são inúmeras ferramentas que a gente tem que compõem esse nosso ambiente digital. Por que eu trago isso? Fazendo um fechamento aqui com vocês. Quanto maior a complexidade do ambiente, mais sofisticada devem ser as soluções. Então, a solução não é do dia para a noite, não vai ser de hoje para amanhã que a gente vai ter resultado. E não tem soluções milagrosas. Vou fazer um post, vou fazer um vídeo, vou fazer um site. Eu tenho inúmeros amigos e clientes que têm muito sucesso nesse ambiente digital. Muitos deles já estão conosco, eu acompanho o trabalho deles já há anos, tá? Há 8, 9, 10 anos. Então, não estou falando para vocês que, obviamente, você tem que esperar 10 anos para ter resultado, mas sim eu estou falando para vocês que construir uma reputação, uma carreira, se tornar referência e ter resultados, aproveitar esse ambiente digital, leva um certo tempo, e visto que leva um certo tempo, quanto antes a gente iniciar, antes a gente vai ter bons resultados. Tem um videozinho que eu gosto de trazer aqui que ele faz essa conexão. Espero que reproduza aí o áudio para vocês. My asthma. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Well, sometimes doctors make mistakes. Anna, you have to try twice as hard to fix them. Are you using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Why don't you show me how your inhaler works? Jerk. Então, basicamente, aqui o que eu digo é o seguinte: cuidado, não existe máquina ou fórmula mágica, ferramenta que seja, elas ainda não pensam, tá? A nossa cabeça é que vai direcionar as estratégias e que vai ajudar a gente a trazer bons resultados no marketing digital. E eu gosto de finalizar aqui com um, um conteúdo, né, onde eu digo o seguinte: marketing digital não é ter um website, não é ter Instagram, não é ter Google e não é ter Facebook, gente. Marketing digital é estratégia. E para fechar bem esse conceito aqui, eu gosto dessa citação da Arte na Guerra, onde ele fala: todos os homens podem ver as táticas utilizadas nas minhas conquistas. O que é tática? É eu falar: tem fulano que está fazendo live, tem fulano que está no Instagram, tem fulano que está fazendo Google Ads, eu fez o site, eu fez o SEO. Isso é tática. Isso todo mundo vê. O que as pessoas não veem são as estratégias. E é isso que está envolvido na vitória, que a gente pensar, a gente planejar, a gente entender o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo. E ter sempre uma expectativa muito alinhada e que isso é uma construção, isso não é do dia para a noite. Portanto, vocês têm sim que tomar decisão
de fazer o marketing digital e encontrar sim um parceiro que você confie que vai te ajudar a percorrer os próximos passos nos próximos anos. Não é nos próximos 2 meses aqui de Covid que nós estamos falando, nem nos próximos 6 meses ou um ano. Isso veio para ficar, isso você vai ter que se adaptar de acordo com as transformações que ocorrerem. Então nós estamos falando, procurem parceiros para estarem com você nos próximos anos, 5, 10, 15 anos. Tá? Bom, gente, eu sei aqui, eu falei que eu ia falar 40 minutos, mas eu falo demais, né? Bom, eu dei aqui, já acabou dando 1 hora, 60 minutos que eu queria trazer aqui para vocês. Eu imaginava que isso ia acontecer. Quando eu estava preparando esse webinar, preparando aqui com a equipe, o que, que nós tivemos de ideia? Tá? Como a gente sabe que muitos de vocês, profissionais da área da saúde, médicos, têm dúvida e querem se inteirar desse tema. Eu tenho um curso que eu já dei para centenas de profissionais de forma presencial, ao vivo, tá? Onde ele é composto por 3 módulos. O módulo 1, que é marketing digital para clínicas e consultórios, o marketing 2, que é SEO para o segmento médico, e módulo 3, que é anúncios no Google para clínicas e consultórios. Então, o que eu acho que pode ser uma contribuição interessante que eu posso fazer aqui com vocês? Eu vou destinar 2 horas do meu tempo nas próximas 3 quintas-feiras, ou seja, dia 14 de maio, dia 21 de maio e 28 de maio, para fazer esse curso ao vivo e online com vocês. Tá? Eu não tenho aqui a informação agora de quantas pessoas estão hoje aqui no nosso webinar, mas eu imagino que é um curso que a gente consegue tocar aí com umas 20, 25 pessoas, talvez 30 no máximo, tá estourando, onde a gente tem a oportunidade de percorrer cada um desses módulos e dar mais tempo para a gente tirar dúvida, interagir, por isso até que eu estou reservando um pouco mais de tempo, 2 horas. Bom, se você, aí, médico, profissional da saúde, quiser participar comigo, tá? Quiser aprofundar mais essa pincelada, esse overview que eu dei aqui hoje, trouxe para vocês sobre o marketing digital, vai ser um prazer. Eu vou pedir para vocês enviarem um WhatsApp aqui para a Valéria, no QR Code que está aqui ao lado, tá? Mandem um e-mail, veja o que for mais fácil, e peçam para reservar essa vaga para vocês. Não vai ter custo nenhum, é gratuito. Tá? A ideia é justamente contribuir para aperfeiçoar esse conhecimento de vocês para ajudá-los a tomar decisões mais corretas daqui para frente e ajudar vocês a construírem a sua credibilidade, a sua reputação online. Eu vou deixar aqui os meus contatos para vocês antes de eu iniciar aqui e partir para as perguntas. Tá? Tem o meu LinkedIn, é só você me enviar um pedido de conexão. E aqui nós temos o meu Instagram. Não sei se vocês estão familiarizados com essa tag, mas se você for lá nas suas configurações vai ter um leitor de tag, como se fosse um QR Code, você apontar o seu celular aqui para onde está o Marco Marmo. Isso aqui já vai abrir diretamente no meu perfil, aí é só você me seguir. Tá? Vai ser um prazer a gente manter essa conexão com vocês. Bom, a Val, durante a apresentação, me passou aqui algumas perguntas, porque às vezes eu me distraí, olhava aqui no celular, e vocês sabem que homem tem uma limitação, né, em fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Então eu peço aí desculpa se em algum momento eu tive algum lapso e deixei cair um pouco o ritmo do nosso webinar, espero que não, tá? Mas vamos lá, vamos pegar aqui algumas perguntas que a Valéria me mandou. A primeira falou aqui do Rodrigo, que mandou um oi para a gente, agradecer-lhe a presença. Depois o Marcos Dino falou, ainda vale a pena investir no AdWords ou já está saturado? Caro demais. O que eu digo sempre, Marcos, vai sempre aumentar. Tá? Sempre o custo seu por clique do Google Ads vai aumentar, porque mais e mais pessoas vão se dar conta que podem investir. Por isso é um anúncio. Tá? A minha posição é que sim, vale a pena investir em Google Ads, de 30% a 50% das pessoas clicam no Google Ads. O que você tem que fazer? Você tem que aproveitar o máximo possível esses leads que você está gerando, esses contatos que você está gerando através dos anúncios de Google Ads para maximizar o seu investimento. E sempre trabalhar com as melhores práticas de otimização de conta. No curso de Google Ads, a gente pode até aprofundar mais e mostrar os ganhos, os benefícios que você tem à medida que você otimiza uma conta. Então, aqui na WSI, por exemplo, todos os nossos
clientes, não só da área médica, mas a gente tem analistas que estão full time interagindo com a conta. Então, pelo menos uma, duas vezes por semana, ele tem ajustes de performance de otimização para ajudar a reduzir o seu custo de aquisição e melhorar o seu custo por clique. Se você só tiver uma conta e deixar rodar o mês inteiro, muito provavelmente você vai pagar caro, tá? E você vai ter pouco sucesso na sua estratégia. Bom, tem uma outra pergunta feita pelo Hélio Nadal. Qual a taxa de conversão por cliques nos anúncios pagos de ads? Hélio, só para ver, eu vou te dar duas informações aqui. O que eu chamo de taxa de conversão por clique, eu acho que você não está falando de CTR, porque vai aparecer o nosso anúncio, tá? Aí a pessoa clica no anúncio e vai para o seu site, possivelmente. Isso é o que a gente chama de CTR, é o click to rate. Ou seja, ela clica no anúncio e vai para o site. Apareci para várias pessoas, imprimir para várias pessoas, nem todas clicam no meu anúncio. Normalmente essa taxa de clique, ela varia muito, tá? Mas para não te deixar sem resposta, vou falar que talvez de 5 a 10% é um CTR bacana, tá? E daí essa pessoa vai para o seu site. Aí no seu site a gente tem uma outra taxa de conversão. Ou seja, o seu anúncio imprime, nem todo mundo clica nele, das pessoas que cliquem no seu anúncio é o CTR, vão para o seu site, das pessoas que vão no seu site, nem todas convertem, viram um contato para você. Isso também varia muito, de acordo com a campanha, o segmento, a especialidade, de acordo com o site, são inúmeros fatores. Mas também para eu te trazer aqui um dado de conversão, 5%, vamos falar, mais ou menos 2%, ou seja, de 3 a 7%, é uma taxa ok. Tem clientes que você vai conseguir um resultado muito maior, tem outros que vai ser um pouco menor, mas como você me pediu aqui uma taxa de conversão de anúncios pagos, eu estou te dando essas duas referências, a taxa de clique, vamos falar aí 5 a 10%, e a taxa de conversão de 3 a 5%, acho que é um bom número, tá, para você ter de referência. Se tiver muito abaixo disso, está muito ruim, se tiver dentro disso, está ok, pode melhorar, se estiver acima disso, você está bem acima da média, tá? Aí o Marcos Dino fez uma pergunta interessante também. Obrigado, Marcos, pela participação. Ao fazer AdWords, eu melhoro o posicionamento orgânico? Essa é uma pergunta que a gente recebe com muitíssima frequência, tá, Marcos? Não tem nenhuma correlação Google Ads com posicionamento orgânico. Então, você fazer ads não melhora seu posicionamento orgânico, você estar bem posicionado organicamente não melhora ou não reduz o seu investimento de Google Ads. Qual que é a única correlação que existe? Você aparecer no Google Ads e você aparecer no Google Orgânico aumenta a percepção de referência e de credibilidade para o seu usuário. Então, tem estudos que apontam que você aumenta em até 80% a taxa de conversão que o Hélio perguntou para a gente. Então, se a pessoa vê que você está nos ads e ela vê que você está no orgânico, ela tende a clicar em você. Aumenta em até 80% essa taxa de clique para gerar uma conversão para você. Tá? Aí a gente tem uma outra pergunta aqui do Henrique Franco. Li sobre o conceito de cost por leads. Qual seria o custo médio por lead no mercado de saúde, clínicas? Ótima pergunta, Henrique. O que a gente entende aqui por cost per lead, ou custo por lead, ou CPL, ou CPL, custo por lead, ou CPA, custo de aquisição, que é a aquisição desse lead ou do contato. Espero que a minha câmera, estou no cantinho, né? Não estão me vendo aqui, mas eu estou fazendo algum gesticulando, espero que esteja ajudando aí vocês. Mas imagina que nós temos, num primeiro momento, as impressões, daí nós temos os cliques, daí nós temos as conversões no site, ou seja, essa conversão aqui é o nosso custo por lead. Então, eu vou fazer um investimento, eu vou pagar por cada clique que eu tiver, e vamos supor, eu tenho 100, eu apareço 100 vezes, daí eu tenho um CTR de 10%, ou seja, 10 pessoas clicam no meu anúncio e vão para o meu site. Dessas 10 pessoas, supondo que o meu custo por clique é R$1, então eu gastei R$10, tá? Aí as pessoas foram para o meu site, mas só uma converteu. Então quer dizer que o meu custo por lead foi de R$10.
Tá? Se 2 pessoas converterem, eu gastei 10 cliques, foram para o meu site 10 pessoas, se 2 pessoas converterem, então quer dizer que o meu custo por lead foi de R$ 5. Esse número também, como tudo, varia muito, tá? Eu vou te falar que nós temos desde custos por lead por volta de R$ 5, tá? Até custos por lead no segmento da saúde mais caros por volta de R$ 30 até R$ 40, tá? O que vai variar aí, Henrique, é a concorrência do segmento, tá? Basicamente, eu vou te dar alguns segmentos que são muito mais concorridos. Dermatologia, cirurgia plástica, reprodução humana são segmentos que os médicos investem muito mais, acreditam muito mais nisso, tá? Para te trazer 3 exemplos aqui. Então, é mais concorrido, é mais caro. Tá? Nós temos outros segmentos, otorrino é muito barato, o custo por lead, R$ 5, R$ 6 chega a ser. Você tem outros segmentos de cirurgia também, ele é mais barato do que esses que eu te falei. Então vai variar. Pense em R$ 10 a R$ 15, talvez é uma média, tá? Henrique, caramba, Valéria não para de me mandar pergunta aqui. Deixa eu ver onde eu parei. Cost por lead já foi. Pergunta Dr. Lafayette, qual o custo por clique do Google Ads? Novamente, Lafayette, isso varia muito, tá? De acordo com o segmento e com a concorrência. Eu vou te falar no segmento da saúde, vamos pensar aí em 1,50 talvez, tá? Você pega segmentos mais concorridos, como eu já falei, talvez vai ser um pouquinho mais, R$ 2, 3, R$ 4 pode chegar. Você pega segmentos menos concorridos que pode chegar a alguns centavos. Vamos pensar entre R$ 1 e R$ 2 o custo por clique do anúncio, tá? Outra pergunta do Caio. Você consegue planejar a estratégia tendo como limitador o valor investido para as buscas e não pelos acessos à palavra-chave? Ou seja, só posso pagar R$ 1.000 por mês e quero iniciar. Sim, pelo que eu entendi aqui, Caio, é possível, sim. Você está me falando, eu determino o orçamento e depois eu coloco a campanha para rodar. Dá para fazer? Dá para fazer. Tá? Normalmente o que a gente faz? A gente entende, vamos pegar um exemplo. Mais fresco aqui é a cirurgia plástica. Então vamos supor, você tem várias especialidades ou subespecialidades dentro da cirurgia plástica que você pode trabalhar. Eu posso fazer cirurgia de nariz, a rina, posso fazer a blefaro, mama, a lipo, glúteos. Tá? Então normalmente o que a gente faz, o que vai determinar o quanto que a gente pode colocar numa campanha é o tamanho do meu bolso, quanto que eu quero investir. E a abrangência dessa campanha. Lembra que a gente é privilegiado, a gente está em São Paulo e em São Paulo tem muita busca. Eu falo que a gente tem um problema quando não tem busca. Quando tem busca é um doce problema. Por quê? A gente ajusta a campanha, aumenta o investimento, converte mais, ajusta processo, ajusta a parte comercial e tem mais resultado lá na ponta. Então imagina que talvez a gente vai pegar, vai fazer um estudo, vai falar, olha, para anunciar qual que são as suas prioridades, é A, B e C, tá bom, a gente vai pegar A, B e C e vai falar, olha, talvez aqui, Lafayette, a gente deveria colocar, não, perdão, eu caio. Aqui, Caio, a gente deveria investir R$ 2 ou R$ 3 mil por mês no Ads. Você vai me falar, eu só tenho R$ 1.000, então o que a gente vai sugerir para você? Provavelmente, vamos escolher qual que é a sua especialidade, subespecialidade mais importante para a gente divulgá-la, para garantir que a gente vai ter uma parcela de exibição ótima. Mas eu não vou entrar no detalhe da parcela de exibição aqui, porque sem material, sem slide, vai ficar difícil para transmitir esse conceito para vocês. Mas respondendo a sua pergunta, sim, dá para a gente determinar o orçamento e depois fazer a campanha, montar a campanha de Google Ads, tá? Outra do Hélio. Na sua análise com ticket médio de R$ 150 com recorrência de 2,5 compras ano, qual seria o CAC ideal para uma conversão? Uau, Hélio, aqui você me apertou, né? Vou ter que fazer conta aqui para te dar essa resposta. Eu posso fazer isso talvez com mais tempo, tá? Eu acho que para dar dinamismo eu vou pular essa sua pergunta se você me permitir, Hélio. Henrique, achei o custo dos cases muito alto para investimentos em clínicas. Henrique, ótima essa sua colocação, tá? E talvez não tenha ficado claro. Aqueles cases que eu te mostrei,
não são de investimentos que você faz, são de investimentos que você economiza quando você está no Google Ads. Então, talvez isso não tenha ficado claro, tá? Eu peço até perdão para vocês. Se algum de vocês também ficaram com essa dúvida, eu acho que seria até. E vocês tiverem a disponibilidade de participar aí conosco até do curso que dá para a gente detalhar isso melhor. Então, vou tentar resumir isso para você. Henrique, então pensa o seguinte: nós temos a busca paga do Google que a gente paga por cada um desses cliques, e nós temos a busca orgânica que a gente não paga por absolutamente nada, tá? Hoje o ticket médio da busca paga que os nossos clientes investem aqui no segmento médico, eu vou te falar que vai de R$ 1.000, R$ 1.500 até 3, 4, 5 mil reais. Não foge muito disso, tá? É, Google Ads, você paga. Aqueles números que eu te trouxe no gráfico é o que eu economizo quando eu apareço na busca orgânica. Tá? Lembra que cada clique, se eu fizer um clique na busca paga, eu tenho um custo. Cada palavra-chave tem um custo. Então, o que aquela ferramenta, aquela análise faz para a gente? Ela pega o custo estimado da busca paga do anúncio. Se eu fosse anunciar, ela vai falar assim, custou 80 centavos. Só que eu estou na primeira posição orgânica. Eu não vou pagar nada por estar na primeira posição orgânica. Então, o Google, aquela ferramenta, vai fazer uma conta para a gente. Ela vai falar: olha, você está na primeira posição orgânica, você vai ter 34% dos cliques. Se você tem 100 cliques, você vai ter 34 cliques aproximadamente. Se cada clique na busca paga custa R$ 1, então você está economizando R$ 34 por dia. Ela faz uma conta com todo aquele volume de palavras-chave que nós colocamos, 100 palavras, 1.000 palavras, 5 mil, 10 mil, 50 mil palavras, e vai te dar aquele valor que você economiza. No caso, $100, $1.500, $15 mil. Então, aquilo não é, pelo amor de Deus, tá? Só quem investe 100 mil reais, 200 mil, 500 mil reais são grandes empresas no Google. Não é aplicável à realidade da clínica, tá? Aquilo é uma estimativa para você mensurar o retorno do seu investimento, é uma métrica para o SEO, que é a busca orgânica. Não tem a ver com busca paga, então aí, perdão se houve uma má interpretação, mas você não vai pagar aquilo para o Google, realmente é fora de cogitação para a clínica, os valores são bem menores, mas aquilo eu quero te dar a dimensão do retorno que você pode ter ao investir com o SEO, que você não paga nada para o Google, tá? Se não ficou claro, depois você fica à vontade, manda uma mensagem para a Val e a gente vai ter o prazer de a gente exemplificar melhor. Obrigado mais uma vez, tá, Henrique? Tem mais uma aqui do Luiz Augusto. É possível atingir métricas de relevância no Google com sites mais objetivos e de menor grau de investimento? Eu acho que talvez ficou a mesma dúvida para você, tá, Luiz? A gente vai mandar para todos vocês um e-mail e eu vou fazer questão de ajustar e de corrigir essa informação só para clarear para vocês. Mas sim, com certeza, tá? Só para você ter uma ideia, então, um projeto hoje de SEO na WSI, a gente tem alguns perfis, que basicamente um perfil de um projeto de SEO ele vai variar em função dos recursos que a gente aloca. Tá? Então, para te exemplificar isso, você vai ter profissional de SEO, designer de programação que vai trabalhar na sua parte on-page, você vai ter profissional de conteúdo que vai trabalhar na sua produção de conteúdo, profissional de link building que vai trabalhar na referência. Isso vai te ajudar a posicionar na busca orgânica. Então, a gente tem projeto que varia de R$ 1.500 por mês até 7, 8 mil reais por mês para você aparecer na busca orgânica. Tá? Na busca orgânica, são aqueles gráficos que eu te trouxe de exemplo. Ou seja, você provavelmente vai investir, vamos pegar um ticket médio, ele vai R$ 3.000 ou R$ 3.500, e isso daqui 1 ano ou 2 anos pode te trazer um retorno que vai equivaler a um exemplo que eu te trouxe de R$ 100 mil, ou seja, você está economizando R$ 97 mil para você ter aquele volume de buscas que vão chegar de forma orgânica sem você pagar nada no seu site, porque você investiu em estruturar muito bem seu website, a parte orgânica. De outro lado, a parte paga. Normalmente,
cliente médio nosso, como eu já falei, ele vai investir ali por volta, vamos falar R$ 2.000, um ticket médio, 1.500, R$ 2.000, tá? Para ele aparecer para 2, 3 subespecialidades aqui, pensando no nosso mercado de São Paulo. Sempre para deixar isso claro para vocês, eu gosto de fazer a seguinte divisão ou contribuição. Imagine que você tem R$ 1.000, que você investiu no Google, esses R$ 1.000 ele vai te dividir por 30 dias, que é o tempo que sua campanha vai ficar sendo exibida, você tem R$ 30 por dia. Imagina que você está 24 horas no ar. Então, se você dividir isso aqui, você tem praticamente R$ 1 por hora. Né? Pare e pense que qualquer um de nós que formos almoçar aqui numa região, na Paulista, no Itaim, é, almoço simples, tá? Executivo, você vai gastar 30, R$ 40. Então, pensa nisso, tá, o Luiz. Às vezes a gente acha, pô, R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 3.000 é caro, tá? Mas pensa nisso, que muitas vezes você vai dividir isso por dias, por hora, vira insignificante esse investimento e ele te traz muito menos resultado do que ele poderia te trazer, porque a gente entra no que eu falei que eu não queria entrar, mas é a parcela de impressão. Então imagine que você poderia aparecer para 10 pessoas, mas você não tem orçamento. Você aparece para duas. Essas duas, muito possivelmente, quando a gente pensa em probabilidade, não são pessoas que serão seus potenciais clientes. São pessoas que às vezes não têm um orçamento, a pessoa que está curiosa, a pessoa que está muito no início na jornada de compra e não vai agendar nada agora. Pode ser um concorrente, pode ser um curioso, pode ser um fornecedor que quer te oferecer alguma coisa. Então a gente sempre procura trabalhar com uma parcela de exibição acima de 70%. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu quero aparecer pelo menos 7 em cada 10 buscas, porque aumenta a minha probabilidade de uma dessas 7 pessoas terem interesse real no meu produto e no meu serviço, ali no meu procedimento, e realmente ela vir agendar comigo, tá? Então, novamente, eu deixo aqui essa exemplificação para vocês, que os números que eu trouxe não são o que você paga, são o que você economiza ao investir em busca orgânica. Bom, eu acho que eram essas as perguntas. Temos mais, Val? Pelo visto, não, né? Bom, gente, eu então queria agradecer muito a participação de cada um de vocês. Aqui tem os meus contatos, tá? Tem os contatos aqui da WSI, tem o nosso site, tem o nosso e-mail, tem o nosso telefone. Fiquem à disposição, conectem comigo. Se possível, vai ser um prazer continuar mantendo essa conexão com vocês. Se vocês ficaram ainda com dúvidas, pode mandar aí para o nosso WhatsApp, para o nosso e-mail, e vai ser um prazer, tá? Se vocês tiverem interesse, vou retornar aqui mais uma vez, participar conosco desse curso ao vivo e online comigo de marketing digital para médica. E prometo que a gente exemplifica melhor essas duas diferenças. Isso é realmente onde a gente entende que é o mais complexo, que mais as empresas e os clientes e todos os segmentos têm dúvida, que é essa parte orgânica e paga do Google. Então, se vocês, aqui todos que mandaram mensagem, o Luiz, o Henrique, o Hélio, o Caio, o Lafayette e o Marcos. Eu agradeço todos vocês, tá, pela participação. A Fabiana Paz também agradeceu aqui, mandou os parabéns pela aula, tá? Então eu agradeço aqui a Fabiana também, e eu fico à disposição, tá, gente? Espero que a gente possa se encontrar em breve e assim que a gente tiver a oportunidade, a gente evolui com novas perguntas, novas dúvidas de vocês. Desejo para todos muita saúde, muito sucesso e espero vê-los em breve novamente. Muito obrigado, gente.